Oi, gente, no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar como foi a minha jornada de jejum de 21 dias, né? Como foi a minha experiência. Então eu decidi fazer o jejum, né, espiritual de 21 dias. Ele não foi com foco em emagrecimento, né? Mas ele foi para clarear o meu campo mental, né? Ele foi para eu entender algumas decisões e escolhas importantes que eu precisava fazer na vida e que eu acredito que o jejum, né, principalmente quando você alinha o jejum espiritual, ele te dá esse poder, né? Porque você se alinha à fonte divina, né, a Deus, ao eu superior, né, ao universo principalmente. E aí você consegue acessar um nível mais profundo, né, da sua potência, da sua força. Então, eu quero compartilhar com você agora como que foi essa jornada, como que foi essa experiência para mim, quais foram os desafios que eu enfrentei, os resultados, porque isso pode te ajudar também na sua jornada, caso você sinta vontade, queira fazer um jejum de 21 dias, né, com uma intenção espiritual para te ajudar ainda mais, para você se empoderar, né, ter mais poder de clareza para que você entenda o caminho que você deseja percorrer. E aí, já para compartilhar, né? Como que eu fiz esse processo de 21 dias de jejum, né? Eu fiz jejum de 18 horas, então eu fazia 2 refeições no dia, tá? Então isso é importante, você pode fazer da forma como você quiser, né? Tem vários jeitos de você fazer, né? Eu vou compartilhar como foi minha experiência, mas eu fiz jejum de 18 horas, então eu fazia 2 refeições no dia e eu segui uma rotina. Então eu fazia meditações, né? Eu ainda faço, tá? Mas eu fazia meditações de 30 minutos em média para eu entrar em conexão com o meu eu superior, com Deus, com o universo, com a vida. E eu fazia também exercícios físicos de normalmente até 30 minutos, né? De exercícios leves, moderados, para que eu mantivesse, né, essa minha energia em movimento. E eu me alimentava sempre de legumes, frutas, verduras e grãos, né? Eu gosto muito de grãos, eu não sei você, mas eu adoro nozes, castanhas, amêndoas. Então são grãos que eu consumo muito no meu dia a dia, na minha semana. E muita água, tá? Isso é muito importante. Eu só tomo café preto, né, sem açúcar, então eu tomo chá sem açúcar. Então, se hidratar muito é muito importante. Então, tomar só chá, café, água é muito importante para que você se alinhe, né? Então, essa foi a forma como eu fiz o jejum de 21 dias, tá? E aí, só para frisar isso para você, lembra que foi uma decisão que eu coloquei para mim, né? Que eu coloquei como objetivo para mim e que era o meio para eu ter o fim daquilo que eu queria para mim. Então, tudo começou, né, quando eu entendi, né, qual que é o propósito. Lembra que eu falo muito sobre isso? Se você me conhece, você vai ver que eu falo muito sobre isso. Eu queria preparar o meu campo energeticamente, por isso que você está fazendo todo esse alinhamento, por isso que eu destrinchei para você como eu fiz. Lembra, porque o seu campo é um campo vibracional. Quando você se alimenta bem, se hidrata bem, dorme bem, né, se energiza, né, faz exercício físico, você vai perceber que seu campo vibracional, né, ele vai aumentar ou manter a tua potência energética melhor. Logo, vai contribuir com a conexão com o jejum e a sua força superior, né? A força divina, né? A centelha divina que está em você. E eu fiz tudo isso para que eu me alinhasse a essa minha nova consciência, né? Essa nova fase da minha vida que eu ia começar na minha jornada, né? E aí, quais foram as dificuldades, né? Quais foram os desafios que eu enfrentei dentro desse processo? Talvez você sinta também, por isso que eu achei importante trazer aqui para você, e isso é normal, tá? Não quer dizer que você deva sentir, mas se você sentir, para que você entenda que faz parte do jogo, né? Então, sentir essa sensação de desidratação, que é o quê? A boca um pouco seca, né? Um pouco uma moleza no corpo, sabe quando você fica com o corpo meio mole, né? Sede. Então, são todos sinais, né, que o seu corpo está te dando que você precisa se hidratar mais. Às vezes até mais daquilo que você já achava que estava consumindo de água. Por quê? Porque agora você entrou no novo
hábito, né? 21 dias jejuando é um hábito. Então você está reformulando a sua forma de agir, de consumir, de pensar, né? E isso eu estou falando mais da parte ainda até externa, mas a parte interna dos seus órgãos, né? Você está regenerando as suas células. Então, outra coisa que eu enfrentei muito e talvez você também possa perceber, e talvez eu estava falando com certeza, são os pensamentos sabotadores. O que seriam os pensamentos sabotadores? São aqueles pensamentos que falam que a gente não vai conseguir, que aquilo não é pra gente. Pra que abrir mão da comida, né? Pra que abrir mão de um drink? Pra que abrir mão de encontrar as pessoas? Pra que abrir mão de tal coisa? Você não vai conseguir, você nunca consegue, é difícil demais, né? Você não tem força de vontade. Então, são alguns rótulos, são alguns pensamentos de crenças limitantes que estão sabotando você de fazer aquilo que você deseja de fato fazer para você. Então, esses pensamentos, eles podem, né, passar pela sua cabeça. Então, se você já sabe que isso pode acontecer, então você já está com o radar mais ligado. Você já vai entender, opa, isso aqui é normal, mas eu não sou esse pensamento. Então, eu vou eliminar, eu não vou dar corda para esse pensamento, eu não vou dar energia para esse pensamento. Como assim, Carol? Quando a gente fala em neutralizar um pensamento, a gente precisa mudar a forma de pensar na hora que ele está atuando na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Todos nós temos pensamentos sabotadores todo dia, só que alguns eles vêm com força muito leve, eles passam e a gente deixa ele embora porque ele não tem força potente, né, para atuar na nossa jornada. E tem alguns que eles bloqueiam a nossa jornada no dia a dia mesmo. Muitos estão de forma inconsciente, muitos você até reconhece aquela voz que está sabotando você, mas você não sabe como eliminar. Carol, como que eu elimino? Vou dar uma técnica simples que você possa fazer na sua jornada. Isso é técnica, tá? Você, quando o pensamento vier, vou dar um exemplo aqui, eu não tenho força de vontade, você pode falar, não, eu tenho força de vontade, eu vou conseguir. E você vai lá e faz a ação para que você dê o comando para a tua mente, para o teu corpo, mostrando para você mesmo que você consegue. Quando você começa a, vou usar esse termo, recru, é, retu, como que é? A palavra sumiu agora. Confrontar, né, o próprio pensamento que está falando com você, você vai perceber que você vai enfraquecendo esse pensamento, ele vai ficando cada vez menor, ele vai cada vez diminuir o seu diálogo interno com ele. Carol, como assim? Eu juro, é assim mesmo. Por isso que chama autossabotagem, porque eu estou me auto-sabotando. E essas vozes são as nossas crenças limitantes, né? São os pensamentos sabotadores que minam a nossa energia, nossa prosperidade, nossa saúde, nosso bem-estar. Então, essa crise de abstinência também, né, emocional, por quebrar quebra de por querer, você quer quebrar esses padrões negativos e você vê que tá difícil, porque você tá em abstinência, você quer comer, você quer tomar alguma coisa. Isso tudo é normal, você precisa resistir. Você sempre precisa lembrar do seu porquê. Por que que você quer fazer? Lembra o meu porquê? Eu queria ter uma conexão maior com a centelha divina, com o meu eu sou, com Deus, com o universo, com a vida, com Deus que habita em mim. Eu queria respostas, eu queria direção. E eu sabia que essa direção ia vir através da meditação, por informação, por insight, por intuição, que Deus ia me dar para que eu soubesse, né, o caminho que tinha que percorrer, para a realização que eu queria fazer, para enfrentar o desafio que eu ia viver. E esse foi o meu propósito, por isso que eu fui fazer o jejum de 21 dias espiritual, para que eu me conectasse com o meu poder pessoal, ainda mais com a minha centelha divina. Então, você sempre vai enfrentar, talvez, a sua mente querendo negociar com você, né? Eu vou só comer hoje, só mais um pouquinho, é só um pedacinho, é só uma colherada. Depois eu continuo o jejum. Você sempre lembra, a vida é sua, você sempre pode tudo. Eu sou contra, não, não pode, não, nada disso. Se você quer fazer um jejum verdadeiro,
de conexão com a sua fonte, com o seu eu superior, com a sua força, com a sua egrégora espiritual, é importante que você estabeleça a sua força. Primeira coisa, porque assim, quando você honra você e você cumpre aquilo que você estabeleceu para você, você concorda que você está cumprindo, né? Você está tendo disciplina com a primeira pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, a chance de dar certo é 100%. Por quê? Porque quando você quebra o hábito da sua versão antiga, que sempre cede à sua mente, falando: eu não vou conseguir, é sempre assim mesmo, eu sempre me saboto, eu já tentei de tudo e nada dá certo, você está continuando reproduzindo, lembra, um padrão repetitivo de alguém que não consegue realizar, de alguém que não consegue acessar uma nova versão, um sonho, um novo projeto, um novo desejo. Ó. Aqui no caso é o jejum de 21 dias. Eu garanto a você, se você se comprometer com você em cumprir esses 21 dias, a sua jornada vai mudar. Eu garanto isso a você. Por quê? Porque a primeira pessoa que a gente tem que se conectar somos nós. O restante, eles sempre vão contribuir com a nossa jornada, mas a primeira pessoa somos nós. Então, esses pensamentos, né, eles não é só sobre comida, é sobre, lembra, como você está se comportando na sua jornada, né, nos seus ideais, o nível de consciência que você está tendo sobre você. Então, a gente precisa quebrar intensamente essa nossa versão antiga para ir para uma versão nova. Lembra? A gente precisa assumir uma nova identidade. Então, vou dar um exemplo. Lembra? Se o meu propósito maior era ter clareza, ter mais poder, conexão espiritual, se eu estou vivendo, né, um momento da minha vida, eu estou no arquétipo que eu sempre não tenho autodisciplina, eu sempre dou um passo para trás toda vez que eu vou para frente, eu preciso quebrar isso, porque isso já é um padrão. Então, o que que é o padrão? É aquilo que eu já faço de forma automática. Lembra? A gente sempre tem os padrões construtivos ou destrutivos. Não tem como você estar aqui no meio termo, né? Ou você está subindo ou você está descendo. Então, quando a gente começa a entender que você precisa quebrar esse padrão, né? Essas crenças limitantes, você entender que a autossabotagem ela só vai acontecer quando você não se empodera, você não coloca força e energia no poder que você tem. Lembra, Deus te deu tudo, que é o quê? Primeiro é a sua vida, segundo é o poder de você escolher. Você tem livre-arbítrio para decidir escolher todos os dias o que você quer fazer com a sua jornada. Então, meu propósito era fazer 21 dias de jejum. Ninguém me pediu, ninguém me mandou, ninguém me obrigou, fui eu que decidi, porque Deus me deu esse poder. E aí eu queria me conectar ainda mais com o meu Deus, com o universo, com a vida, com o meu eu sou, com os meus mentores, com a minha egrégora espiritual. Então eu me coloquei nesse propósito, nesse desafio para mim. Por quê? Porque eu queria me empoderar, ter mais clareza mental, mais discernimento e mais poder de conexão espiritual com a minha egrégora, para que eu acessasse, né, mais fácil a realidade que eu queria para mim. Então, e como que foi essa transformação que eu quero compartilhar um pouquinho com você, para talvez, né, te engajar um pouco mais, para que você entenda que você pode receber, né, ou acessar tudo isso de resultado que eu também tive, e você pode ir ainda mais, dependendo de tudo aquilo que você quiser fazer para você também. Então, eu você vai ver que eu falo muito sobre energia aqui no meu canal. Então, eu acessei muito mais foco, eu tive muito mais energia, muito mais ação e motivação. Por quê? Porque eu não estava mais deixando meus pensamentos controlar, né, o meu dia a dia. Eu não estava deixando mais a desmotivação, né, tomar conta do meu dia a dia, da minha rotina, dos meus hábitos. Então, eu estava sentindo o meu corpo muito mais leve, muito mais vibrante. Por quê? Lembra? O que que eu fazia no comecinho? Eu fazia meditação, eu fazia exercício físico, eu dormia bem, eu me alimentava bem. Então, essa conexão energética, ela vai existir. Por quê? Porque eu estou tendo ações para que eu acesse essa minha potência. E quanto mais eu vou reforçando isso a cada dia, mais eu vou percebendo isso na prática, como que meu corpo está melhor, como eu estou me sentindo mais disposta, como eu estou me sentindo mais alegre, grata.
muito mais satisfeita, com entusiasmo, depois que eu estou fazendo as ações que tem que ser feita. Então, lembra que o jejum é um hábito, e o hábito é o que transforma a nossa vida. Por isso que aqui no meu canal tem uma série chamada O Poder do Jejum, porque eu uso o jejum há anos, porque ele transformou a minha vida, e eu coloco isso para todos os meus clientes, né, que querem aderir, que não sabem como começar. Por quê? Porque o jejum transforma a nossa realidade. Por quê? Porque ele vai moldar os nossos hábitos. Nossos hábitos, lembra, físico, nosso hábito emocional, nosso hábito mental, nosso hábito espiritual, do nosso hábito energético. E aí entra, ó, rotina de trabalho, rotina pessoal, rotina de autocuidado, rotina alimentar, rotina de hidratação. Olha quanta informação, rotina de sono, rotina da manhã. Então, assim, tem muitas informações que o jejum vai ajudar você a alinhar as informações. Por quê? Primeiro que você está com foco numa direção, né? Eu estou construindo esse hábito, o hábito do jejum. A partir disso, você vai destrinchando outras caixinhas, eu vou falar esse termo, que você vai escolhendo. Uau, hoje na minha vida, eu acho que eu preciso olhar mais para minhas finanças. Você sabia que o jejum vai ajudar você a economizar e ganhar mais? Por quê, Carol? Porque você vai aprender a dominar suas emoções, pensar melhor, você vai parar de gastar dinheiro com bobeira, né? Só entulhando a casa, ou parar de comprar coisas que faz você não ficar com o corpo saudável ou com energia. Entende como você economiza? Você começa a prosperar financeiramente. Então, tudo isso o jejum faz. E aí, o campo mental, o que, que eu senti? Clareza mental para tomar decisões. Lembra, eu comecei o propósito do jejum de 21 dias porque eu precisava tomar uma decisão e escolher uma coisa muito importante para mim, né? E aí eu vou compartilhar com você qual foi essa coisa, Carol. Eu vou mudar de país. Então, isso é uma decisão que impacta muito, né? Não só emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, energeticamente, fisicamente e financeiramente. Entende? É muito impacto. E aí, o jejum me trouxe essa clareza, me trouxe esse poder de falar, Carol, é isso. Essa é a melhor decisão que você está tomando. Vai para esse local, faz isso que tem que ser feito. Carol, como assim ver essas informações? Lembra da meditação? Através daquilo que eu peço orientação para Deus, Deus vai sempre me dar a resposta. Por isso que eu preciso aprender a pedir, ou preciso aprender a conversar, eu preciso aprender a silenciar minha mente para que eu escute as informações que ele vai mandar para mim. Por isso que eu uso a meditação, que para mim é fantástico há anos. Inclusive aqui no meu canal tem uma playlist chamada Meditações e Reiki, né? Eu sou terapeuta reikiana, e lá eu faço reiki gratuito, tem algumas aulas lá que você pode acessar para te ajudar também, caso você queira começar a fazer um jejum espiritual e usar as meditações para te ajudar também. É assim que eu faço, tá? E aí, lembra, quando a gente começa a organizar nossos pensamentos, a gente acaba com a sobrecarga mental, porque pensa assim, quando a gente fica com muita dúvida do que fazer, ou com muita demanda de coisa, você não fica esgotada ou esgotado mentalmente, fisicamente? Você já passou por isso? Eu já atendi diversas pessoas que vêm para mim com esse caso. Eu já passei por isso também. E isso é normal, por quê? Porque a gente está gastando demais nossa energia mental e tendo que tomar decisões. Só que muitas vezes, lembra, as decisões elas precisam de um tempo para ser maturado, para que a gente consiga entender de fato, né, o caminho, a jornada, a decisão assertiva que precisa ser tomada. E aí o jejum é uma ferramenta que vai te ajudar nisso também. E o campo energético, você começa a perceber que você vai elevar a tua energia, a tua vibração. Você vai começar a acessar novos campos, você vai ter melhor visão, melhor audição, você vai sentir a sua parte intuitiva e sensitiva vai apurar. E aí você começa a se blindar mais com pessoas, né, com conteúdos e lugares. Você vai perceber que você vai começar a fazer talvez um detox de redes sociais, um detox da sua casa, aquelas gavetas entulhadas, um monte de coisa entulhada na sua casa, coisa ruim na geladeira. Então, assim, você percebe que o campo energético, o campo vibracional, ele está totalmente conectado à sua vida, porque você tem um campo energético aí. Pensa aí na sua jornada, toda vez que você acorda bem, você não percebe que sua energia está elevada, porque você está bem.
Toda vez que você está com a energia drenada, que você está com a energia baixa. Isso tem a ver com o que a gente consome por fora, externamente, e o que a gente consome internamente. Tudo isso vai impactar. O nosso campo vibracional, ele vai ficar mais forte quando a gente faz esse alinhamento com o jejum. Por quê? Porque ele vai começar a blindar mais a gente, ele vai ampliar o nosso nível de consciência, vai despertar, vai trazer essa transformação para a nossa jornada de fato. E o campo espiritual, você começa a sentir infinitamente mais a conexão com Deus, né? Você sente a presença de Deus mais presente. Você percebe que você manda, né, uma pergunta, um comando, uma direção para ele, você vai obter essa resposta, porque você vai perceber essa resposta através de uma aula, através de um livro que vai chegar para você, de um vídeo, de uma música, de um banner, de alguma informação, aquela resposta vai vir para você e você vai começar a perceber os sinais. Lembra, a centelha divina, ela está em você. Você é filho de Deus, que é a centelha divina. Então, essa conexão espiritual profunda, ela vai acontecer. Por quê? Porque você está expandindo o seu nível de consciência e você vai começar a perceber ainda mais. E as meditações com orações, né, sinceras, né, a gente percebendo, sentindo cada palavra o que significa e sentindo aquela emoção perante a informação do mantra, da meditação, da oração, você vai ver que as orientações vão vir de forma ainda cada vez mais clara. Por quê? Porque você se alinhou ao campo, lembra? A fonte, a centelha divina. Então, eu entendi que jejuar é confiar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Antes de eu fazer essa aula para você, eu não tinha feito ainda um jejum espiritual, né? Direcionado só para a parte espiritual. Mas esse jejum que eu estou relatando para você, que eu fiz para isso, para tomar essas decisões, para entender mais profundamente o caminho, como eu poderia seguir de fato, eu entendi que é realmente confiar no invisível, é realmente confiar, ter uma fé inabalável, confiar em Deus, nos meus mentores, na minha egrégora, na minha força espiritual, que está me guiando para um propósito maior, que está me guiando por uma direção. Então, é por isso que eu fiz e é isso que eu fui entendendo para mim. Confiar que o corpo, ele sabe o que faz. Lembra? Quando a gente confia na gente, confia no invisível, a gente começa a perceber os movimentos sutis da vida no dia a dia. Lembra? A alma, ela vai sempre nos guiar para o caminho, lembra? Ela vai guiar para o nosso propósito, e o nosso propósito é a gente exercer algo que nos deixe feliz e que torne a vida do outro também feliz. Então, o meu objetivo aqui com essa aula é enriquecer sua vida. Eu quero que você enriqueça financeiramente, espiritualmente, mentalmente, energeticamente, emocionalmente, fisicamente. Eu quero que você tenha muito, muito, que você enriqueça, que você prospere cada vez mais. Essa é a minha intenção, por isso que eu gravei essa aula para você. E que lembra, Deus habita em você. Se Deus está em você, você está no todo, e o todo está em tudo. Então, tudo é sagrado. Quando a gente começa a perceber essa conexão com a espiritualidade, tudo fica mais fácil, tudo fica muito mais fluido. E é por isso que eu resolvi fazer essa aula para você. Então, eu percebi também a conexão, né, com a prosperidade e a parte espiritual, né? Deus quer que você prospere. Você já parou para pensar nisso? Eu escrevi aqui para não esquecer de falar. Porque assim, quando a gente para e pensa, Deus não quer que você viva uma vida escassa, uma vida de desafios, só desafios, né? Porque desafio sempre vai ter. Ao contrário, Deus quer que você vá para frente, que o sentido da vida é para frente, o sentido da vida é progresso, é sempre para o crescimento. Quando a gente para de ir para esse caminho, é porque a gente está se desviando do nosso caminho de vida, do nosso caminho de alma, do nosso propósito. Então, Deus quer que você prospere. E o que que é prosperidade? Prosperidade financeira é ter dinheiro. Prosperidade de saúde é ter saúde. Prosperidade de energia é ter energia. Prosperidade material é ter aqueles sonhos e desejos realizados. Prosperidade emocional, eu estar bem comigo mesmo, eu me amar, eu ter amor próprio para mim. Então, prosperidade é um estado de mental, é um estado de ser. E aí a abundância é o ter. Então,
para que eu acesse a prosperidade, eu preciso me tornar aquilo. Entenda a importância da gente entender o que é de fato prosperidade? Prosperidade é você se alinhar à sua melhor versão. É você quebrar o hábito da sua versão antiga, que não era próspera, para que você se torne essa sua nova versão próspera, com mais saúde, com mais energia, com mais disposição, com relacionamentos saudáveis, com relacionamentos prósperos à sua volta, com um estilo de vida que faça sentido para você, que você trabalhe e ganhe aquilo que faça sentido para você. Então, prosperidade, ela tem a ver com esse alinhamento, isso é uma construção que precisa fazer na jornada. Então, lembra, você faz parte dele, você faz parte de Deus, e você é a centelha do Criador, você é filho de Deus, é a centelha do Criador. Então, quando você se alinha à espiritualidade, à prosperidade, ela se manifesta em outros campos. Por quê? Porque lembra, se Deus te deu uma vida, ó, você já nasceu com tudo, para fazer tudo. Aí, quando você começa a se desenvolver, no caso a crescer, depois que parou de ser criança, você vai desenvolvendo as suas habilidades, seus dons que Deus te deu. Lembra que nós somos mais de 8 bilhões de pessoas que não tem ninguém igual a você. Então, você tem uma coisa única que você faz, como você faz, que ninguém vai conseguir copiar de você. Isso é seu dom verdadeiro. Então, você pode escolher o que você quiser, para onde você quer ir, mas você vai ter um trabalho para ser feito para que você acesse como fazer aqui na matéria, né, na 3D, como que é fazer esse tipo de trabalho ou viver esse tipo de vida. Isso é tudo uma construção. Então, por isso que você precisa entender quem você é, para onde você quer ir, por que que você quer ir. E aí você começa a entender esse alinhamento com a centelha divina, com seus mentores, com Deus agindo na sua vida, te guiando para aquilo que faça sentido para a sua jornada. Lembra? Se ele te deu uma vida incrível, próspera, ele quer que você continue prosperando e não ao contrário, você só precisa continuar o processo, tá bom? E aí, prosperidade espiritual é lembrar que você não é escassez. Você já parou para pensar nisso? Ó, prosperidade espiritual é lembrar que você não é a escassez. Você é a fonte, é a partir de você que você gera o recurso. A partir de você que você tem saúde, a partir de você que você tem energia, a partir de você que você vai ter relacionamentos bons, a partir de você que você vai ter dinheiro. Por quê? O dinheiro é uma consequência de um trabalho que você entrega, né? E aí, o relacionamento vai depender do trabalho que você faz com você e o limite que você coloca no outro. A saúde, se você não treinar, você não vai ter saúde física. Se você não se movimentar, você não vai ter energia. Então, seu campo emocional e físico, mental, ele vai ser drenado. Se você não tem um trabalho espiritual, você em conexão com a sua fonte divina, você não vai ter. Então, você vê todo o alinhamento, que a prosperidade é esse alinhamento, é isso que eu quero trazer para você. E o jejum é a ponte entre quem eu era e quem eu nasci para ser. É isso que eu quero que você se lembre. O jejum é a ponte entre quem você é e quem você nasceu para ser. No caso, quem você está, por quem você nasceu para ser de verdade. Então é você assumir verdadeiramente o seu sonho, o seu projeto, o seu ideal, é o que você quer para você de fato. E aí, se você sente que você está pronta, né, para viver essa transformação de fato, começar com consciência, né, assim como destrinchei aqui nessa aula, com certeza eu posso te garantir para você usar o jejum e não encarar ele como uma punição, algo difícil demais, algo inacessível para você, ao contrário, você vai ver que ele é uma ponte de libertação, de poder, de escolha, de crescimento e de expansão. O jejum, ele vai te trazer tudo isso. Se você deseja dar mais um passo para talvez desprogramar algumas crenças, alguns padrões de pensamento, de autossabotagem que você possa estar tendo, né, dentro da sua jornada, que você está tentando fazer o jejum e não conhece, aqui embaixo no descritivo tem o meu livro digital, que é uma ferramenta com insights que vai trazer para você, para te ajudar a fazer essa transição, né, essa travessia, para que você consiga encarar de fato, né, esse processo de 21 dias com jejum, tá bem? Se você gostou dessa aula, por favor, me deixe saber. Coloca aqui embaixo como que foi essa aula para você. Se ela te ajudou de alguma forma, deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula.
Tchau.